do nosso canal aqui. Nós estamos tendo o privilégio de receber, eu posso dizer que é um amigo meu, né? Pouco tempo que eu conheço, mas é um amigo nosso. Tive o privilégio de trabalhar aí, acho que quase um ano, não sei bem especificamente, mas foi uma experiência muito boa. É uma pessoa assim por excelência, e nós estamos tendo o privilégio de fazer uma espécie de entrevista, porque em matéria de conhecimento, graças a Deus, Deus foi muito bom com ele, e ele tem ajudado muito a igreja. Eu estou me referindo ao pastor Paulo, que está conosco aqui agora, e nós temos algumas perguntas para fazer, algumas perguntas assim que surgem, os irmãos perguntam, e nesse momento que estamos passando, e aí é bom a gente procurar um pastor, uma pessoa que tem estudado, que tem se dedicado, e nesse momento nós vamos conversar com ele. Mas antes, nós vamos fazer uma ligeira oração, porque todos os assuntos aqui do canal a gente sempre tem procurado buscar a Deus, e que Deus use todos esses momentos desse canal aqui para poder a gente contribuir aí de alguma forma com essas pessoas que estão nos acompanhando nesse canal. Pastor, ore conosco aí, para a gente iniciar. Certo, oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui neste estudo. Te peço que o Senhor abençoe para que tua palavra tenha abrigo em nosso coração, que o Senhor nos abra o entendimento para compreender cada um dos teus ensinamentos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atualmente, o pastor Paulo, para quem ainda não sabe, ele está auxiliando ali o departamento de evangelismo na missão sul-maranhense. Pastor Paulo, a primeira pergunta que a gente gostaria de ouvir o senhor em que momento nós estamos aí conforme os seus estudos aí, conforme a palavra de Deus, em que momento estamos na profecia aí? Uns dizem que isso é o início das dores, outros dizem que isso já é as pragas, e aí tanta falância. E aí nós queríamos ouvi-lo aí, o que é que o senhor acha, qual é o momento que nós estamos vivendo, baseado na palavra de Deus, nas profecias. Muito bem. Eu quero começar lendo um texto, né? É Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21, e o versículo 11. Lucas 21, 11. Aqui Jesus fala sobre os tempos finais, e aqui ele diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, uma das características dos nossos tempos aí são as pandemias também, né? Entre outras coisas. Há outros textos da Bíblia também que mencionam aspectos sociais, a questão da moralidade também, vários aspectos que hoje nós podemos ver na sociedade, no nosso tempo atual, esse contexto, né, essas características muito bem presentes na nossa sociedade, especialmente agora aí com essa questão de pandemia, né? Agora, para ser bem específico, a Bíblia chama esse tempo que nós estamos vivendo hoje de o tempo do fim, e já começou, por sinal, há um bom tempo, né? Segundo a Bíblia, as profecias da Bíblia, em 1798 começou esse tempo do fim. Então, nós estamos aqui hoje, em 2020, há 222 anos, desde que iniciou esse tempo chamado tempo do fim. Tanto é que hoje os teólogos chamam para este tempo não mais o tempo do fim somente. Hoje eles chamam o final do tempo do fim. E é como se nós estivéssemos hoje entrando na reta final de toda a conjuntura histórica. Porque se iniciou há mais de 200 anos, já estamos aí, já no... E assim, os sinais, essa conjuntura social, política, e todos esses aspectos apontam para um final do tempo, né? Não podemos precisar quantos anos ainda teremos pela frente, mas os sinais mostram que
aquilo que foi predito de como seria a nossa sociedade, como seria o mundo, essas características todas hoje nós podemos presenciar no nosso mundo. Então, isso é uma forte indicação que a gente está nessa reta final do fim. Pastor, e assim, como é que o senhor vê essa pandemia aí, especificamente a pandemia? Ela está dentro desse contexto ou é uma coisa específica, de acordo com o que o senhor vê nos jornais aí, conforme o que o senhor conhece profeticamente? Essa pandemia, que bicho é esse aí? Que negócio é esse aí? Olha, eu vou dar um dado de um estudioso do passado, ele viveu na década de 1920, chamado Nikolai Kondratiev. Esse senhor, ele observou os ciclos econômicos. E cada época do mundo existe um ciclo econômico que ele colocou uma nomenclatura assim. Cada período da história, que dura de 50 a 70 anos mais ou menos, existe um inverno econômico. Nesse momento de inverno econômico é quando há crises globais e depois há uma recuperação que ele chama de primavera econômica, verão, quando as coisas estão boas, e depois então volta novamente um outono, um inverno. Aí o ciclo vai fazendo essa oscilação. E ele fez um gráfico muito interessante mesmo, onde aconteceram esses invernos econômicos. E aqui eu fiz uma breve anotação. Por exemplo, nós tivemos o inverno econômico em 1789. Nós tivemos uma crise ali. E foi a época da Revolução Francesa. Foi uma crise instalada. E é interessante porque no meio dessa crise aconteceu uma outra coisa. Aconteceu uma profecia se cumprindo também ali. E foi a profecia do início do tempo do fim, que eu mencionei, 1798. Então, no contexto daquela crise, uma grande profecia estava se cumprindo e houve um grande despertar religioso também naquele tempo. A próxima crise econômica de inverno, o ciclo de inverno econômico, aconteceu em 1844. E essa é uma data, para os adventistas aí, muito significativa também, né? Ou seja, nessa época teve uma crise, que foi a crise dos bancos, a Guerra Civil Americana, e nesse momento de crise, uma outra profecia se cumprindo, 2.300 tais de manhãs, e a oportunidade de pregar o Evangelho. E assim esses ciclos vêm acontecendo há mais de 200 anos. O outro ciclo vai acontecer em 1896, e aí nós temos aí também já os prenúncios da Primeira Guerra Mundial. E é interessante porque ali nesse outro ciclo de crise, nós tivemos um outro evento significativo na igreja, que foi a experiência de 1888, quando ali naquela ocasião, o irmão White mencionou que a igreja poderia ter recebido a chuva serôdia, Cristo até poderia ter voltado, só que parece que as pessoas não estavam preparadas naquele momento, e aí isso foi postergado. Aí mais na frente nós temos uma outra crise, e esse ciclo de inverno aconteceu em 1945, Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos ali uma testemunha naquela época também que foi muito relevante naquele contexto, que foi o Desmond Doss, o soldado Doss, né? Que foi uma grande testemunha de Deus ali no contexto da guerra, né? Testemunhou de Deus e do sábado e tudo mais. Aí, para fechar aqui essa parte, então esses ciclos eles têm um comportamento meio padrão, foi o que o Kondratiev conseguiu analisar. E aí, essa nova crise de ciclo econômico de inverno, segundo o gráfico desse senhor, estava prevista para 2020. Em 2020 nós teremos um outro pico de crise. E aí, talvez essa pandemia, o coronavírus, seja o cumprimento dessa previsão. Isso foi um estudo, né, que esse camarada fez. Ele conseguiu prever quando aconteceriam os ciclos seguintes de crise. E parece que ele acertou aqui, né? E no caso seria de 7 anos, ou 10 anos, pelo jeito 50 a 70, mais ou menos. 50, 70. Pastor, eu conversei com um historiador, uma pessoa formada em história, e eu não sei se ele já viu esse estudo que o senhor falou aí, mas ele me falou o seguinte, inclusive é um amigo nosso, ele me falou assim,
que ele não tem medo deste momento. Mas, segundo a história, toda vez, depois de uma crise, tem um grande acontecimento. Sim. Né? Então, alguns chegam até a dizer, vai ter a Terceira Guerra Mundial, né? E assim, o que poderá acontecer? Porque, na realidade, a crise está aí, e é uma crise financeira, vai se agravar. E ele me disse, ele disse, professor Simão, eu não tenho medo deste momento, eu tenho medo depois dessa crise, porque está já comprovado que depois de uma grande crise aconteceu algo, ou uma guerra, ou algum acontecimento mesmo em nível mundial. Sim, com certeza. Realmente o que vem depois é que é o pior, né? Agora, mais um comentário aqui sobre a questão do momento, né, atual. E dessas crises que vêm também depois, com certeza. É que a gente observou aqui, né, especialmente nesse gráfico desse senhor, que nesse momento de crise foi um momento que foi áureo assim, para a pregação. Porque a gente entende que quando as pessoas estão em crise, em momentos assim como este, estão vulneráveis, é uma ocasião de elas ouvirem também o evangelho. Por exemplo, eu vi uma matéria que durante essa pandemia cresceu, disparou o número de compras de Bíblias. Então, as pessoas estão se voltando de alguma forma, né? Nós estamos aqui, por exemplo, fazendo um trabalho online de estudo bíblico, nós temos aí muitos alunos. Então, pessoas, nesses momentos, despertam para ouvir o evangelho, ouvir a palavra. Então, assim, as crises são, ao mesmo tempo, grandes oportunidades, especialmente de pregar a mensagem. Sobre essa questão do que poderá acontecer após a crise, nós podemos, assim, estimar algumas coisas, né? Vislumbrar, talvez, algumas situações. Por exemplo, a Bíblia fala de um cenário de crise final, especialmente ali em Apocalipse 13, onde fala que as pessoas não poderão comprar nem vender, por exemplo. E fala ali sobre a questão da perca de liberdade e outras coisas, né, que o Apocalipse narra. É interessante porque há algum tempo muitas pessoas se questionavam como isso poderia acontecer na nossa sociedade, em escala global. Parecia um cenário improvável que o Apocalipse narra. Só que hoje as pessoas estão revendo seus conceitos. Por exemplo, há um mês, por exemplo, em janeiro, fevereiro, o mundo era um. No mês seguinte, completamente diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente jamais imaginou pessoas, cidadãos de bem, sendo presas na rua, sendo recolhidas, sendo presas. Jamais imaginamos um cenário aqui no Brasil de igrejas fechadas. Então veja que tudo mudou assim, de uma hora para outra. Houve uma mudança repentina. Então, assim, não podemos afirmar que esta crise seja talvez a final, que este evento, né, que está acontecendo e o que virá seja definitivo. Mas é uma possibilidade. Agora, se essa crise não for a final, pode ser que ela tenha servido apenas como um ensaio também, para ver como é que as pessoas reagiriam. Porque, veja, há muitas ideias, né, de como surgiu, de onde surgiu, se foi intencional, se não foi, há muitas coisas. Mas uma coisa é certa, existe no mundo espiritual alguém que tenta manter o controle mundial, e esse alguém é o diabo, né? Então ele usa governos, usa pessoas, usa elementos da natureza também para causar situações que conduzam para aquilo que ele quer no final das contas. Por exemplo, um cenário provável, né, é que durante essa questão da quarentena e tudo mais, né, das medidas que foram tomadas, como eu já mencionei, né, prisões, igrejas fechadas, etc. Porque se fala aí no Dia do Planeta. Porque a quarentena teve um efeito positivo para o planeta, para o meio ambiente especialmente, né? E interessante porque já se articula aí, né, especialmente através do Vaticano, essa ideia do Dia do Planeta. Ou seja, seria bom ter um dia onde as pessoas pudessem dedicar mais à família, pudessem preservar o meio ambiente social. E isso faz parte dentro do apocalíptico da marca da... Pastor, assim, eu estou aqui representando aqui os
as pessoas que estão inscritas no nosso canal, né? Certo. E hoje já são 200, quase 200 famílias praticamente. Então, se são 200 famílias aí, multiplicando aí por 5, em torno de 5, nós estamos aí no alcance aí já de quase 1.000 pessoas. Certo. Então, assim, a gente fica querendo perguntar o que eles queriam perguntar. Sim. Por exemplo, quarentena. Não lembra a questão que você percebe que toda vez também que existe ou estamos indo para um grande acontecimento, na Bíblia você percebe que tem 40 dias de preparo. Eu, assim, no meu entender, no mínimo, essa pandemia, para mim, vai servir como um alerta e como um preparo, se não for agora, mas para quando realmente for para valer, isso aí seria um ensaio. No mínimo é um ensaio. É uma oportunidade de Deus dizendo, vai ser mais ou menos assim. Só que pode ser também que seja para valer. Ninguém sabe, né? Verdade. E essa quarentena que se fala aí, pode ser só coincidência mesmo, mas que tem porque o povo fala disso, né? Eu estou perguntando para o senhor o que o nosso pessoal do canal quer saber. Certo. Se olhar por esse aspecto aí de fazer uma aplicação, cabe, né, de 40 símbolos de provação, né? E uma coisa é certa, né, especialmente assim, as pessoas que servem a Deus estão sendo provadas, isso é com certeza. Porque hoje a gente tem acompanhado pelas mídias sociais como as pessoas se manifestam, na verdade. Entendemos assim, essas situações, essas crises, ou qualquer outra espécie de situação, elas não tornam alguém um cristão genuíno ou não. Às vezes, certas circunstâncias apenas revelam quem somos de fato. Por exemplo, alguns cristãos, alguns aí que se denominam cristãos, a gente percebe que, por exemplo, conteúdos que são publicados, que são postados, só falam de lixo, de bobagens, não sabem falar de Jesus, sabe? Então, assim, será que essa pessoa realmente está se preparando para ir para o céu? Duvido muito que esteja, sabe? Talvez esteja na igreja, mas ter o nome no livro da igreja não garante ninguém no livro da vida no céu, sabe? Então, essa crise, como eu falei, é uma oportunidade de a gente pregar, de a gente falar de Jesus. Mas as pessoas estão fazendo o oposto disso, infelizmente. Pastor, a última pergunta aqui, para não tomar muito seu tempo, qual é, assim, a sua opinião, como deve ser o nosso comportamento, assim, como cristão, diante dessa pandemia aí, desses momentos aí? O que é que o senhor acha que deve ser nossa postura como cristãos? Certo. Esse tempo agora é um tempo de preparo. Vamos só imaginar um cenário hipotético, né? A Bíblia fala não poderá comprar nem vender. Não é que as pessoas não vão ter aí o seu cartão de crédito, coisas do tipo. Mas é uma conjuntura social que vai acontecer. Por exemplo, vamos imaginar hoje, né? Em alguns lugares do mundo, você tem notícia de que as coisas sumiram das prateleiras dos supermercados. Vamos imaginar o nosso caso aqui. Nós vamos ao supermercado, você tem um dinheiro para comprar, mas vamos supor que não tem mercadoria lá na prateleira. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai subsistir? Um contexto desse geraria desordem, ia haver saques, e entrar num caos total. Como é que a gente vai viver nesse contexto? Eu acredito, professor Simão, que aqui entra a questão das recomendações de Deus. Né? Que é interessante porque a gente fala de hoje protocolo de segurança. A quarentena é um protocolo de segurança. A máscara é um protocolo de segurança, ok. Mas Deus também tem esses protocolos de segurança. E às vezes a gente ignora os protocolos de Deus. Por exemplo, um deles, há muito tempo Deus tem recomendado seus filhos a desenvolver o hábito da vida no campo, por exemplo. De aprender a mexer com a natureza, a plantar, a colher. Mas a gente não se importa, em sua maioria a gente não se importa com essas coisas. Afinal, por que eu vou plantar se eu posso ir no supermercado e comprar? Mas se um dia não tiver,
no supermercado mais, as prateleiras estiverem vazias. Como eu vou fazer? Então, assim, Deus nos deixou também seus protocolos de segurança. Então, acredito que hoje, como a gente mencionou, talvez não seja a crise final, talvez seja, mas a gente está tendo um tempinho para repensar essas coisas, para reavaliar quais são os protocolos de segurança de Deus e começar a desenvolver um preparo, enquanto a gente está tendo esse tempo. Porque vai chegar um momento que a crise vai ser definitiva, que os acontecimentos vão acontecer de forma muito rápida e não vai dar tempo mais de se preparar, não vai dar tempo de... Ou seja, o que tiver de acontecer, vai acontecer. E uma coisa fica muito clara, que a gente já observou ao longo de toda a história. Ninguém se prepara em cima da hora. Em cima da hora não dá para se preparar. Então hoje a gente tem que agradecer a Deus porque estamos vivos e estamos tendo tempo para buscar esse preparo. Então o meu conselho é que a gente busque mais, especialmente na leitura da Bíblia, na leitura dos livros proféticos, quais são esses protocolos que Deus deixou para a gente? O que nós devemos fazer exatamente? Ele tem medidas bem específicas do que deveríamos fazer. Então acredito que, por exemplo, Deus também nos recomenda a questão de saúde, de alimentação e tal, é um outro protocolo. Nós temos observado, eu não vi nenhum estudo específico sobre isso, mas me parece que é uma questão de imunidade, sistema imunológico. Ou seja, quem tem um sistema imunológico mais forte não está adoecendo disso. Ou seja, o estilo de vida. Aí entra aqui a questão de ar puro, água, exercício físico, etc. Os remédios que Deus deixou para a gente. Esses são os protocolos de Deus que devem ser seguidos por nós. E nós devemos estar prontos. Se preparar hoje como se essa fosse a crise final. Se preparar. Se não for, não vamos perder nada. É importante estar preparados. E os 8 remédios da natureza, né, pastor? E outra coisa, nós devemos aproveitar a oportunidade nesse momento difícil e nesse momento propício e pregar o evangelho. É isso que a Missão Maranhense está se propondo, né? Com essa conferência, agora vai começar um outro momento aí de videoconferência também. Então, assim, que o senhor está aí à disposição para dar estudos bíblicos, para tirar dúvidas. Então, assim, eu até parabenizo a administração aí da missão, o pastor Alexandre, o pastor Andrade, os demais aí, por essa sacada cristã, né? De que o momento desse é um momento que as pessoas ficam com dúvidas e precisam conhecer realmente a verdade, que nós estamos agora numa série agora sobre a verdade, a Bíblia está revelando Jesus, né? Nesse canal aqui. Então, pastor, o senhor quer falar mais alguma coisa? A gente está só cumprindo aquilo que está já na Bíblia, né? Pregar a tempo, fora de tempo. E assim, você colocar à disposição também, né? O pessoal que assiste, que acompanha, né? Se quiserem tirar alguma dúvida, alguma informação, a gente está à disposição também. Certo. Pastor, toda pessoa que visita o nosso canal aqui, a gente tem 10 perguntas e tem que responder rápido. Para a gente poder... Pode pular alguma? Para a gente poder conhecer nosso candidato. Qual é o seu prato preferido, pastor? Feijão com arroz. Aliás, feijão com arroz ou macarrão? Qual a fruta que o senhor mais gosta? Açaí, sem dúvida. Açaí, sou testemunha disso mesmo. Açaí. Qual a cor preferida, pastor? Preto. Preto. Um lugar que você gostaria de conhecer? Israel. Se você fosse fazer uma viagem dos sonhos, quem você levaria? Mas aí é complicado, né? Não dá para levar só uma pessoa, né? Mas eu levaria a minha mãe. Sua mãe, né? O que você mais gosta de fazer? Ler. O que você não gosta de fazer? Não sei exatamente o que eu não gosto de fazer. Qual o seu maior sonho? Estar na eternidade um dia com Cristo. Qual o seu verso bíblico
bíblico preferido? João 3,16. É o resumo da Bíblia, né? Exatamente. É o resumo do Evangelho, né, pastor? Isso. Deixa aí, pastor, um recado, uma recomendação ou um conselho aí para o pessoal aí do canal que está assistindo aí. Deixa aí um conselho, uma recomendação aí final aí para eles aí, para nós aí, pastor. Certo. Eu vou só reiterar, né? Darmos ouvidos às recomendações de Deus. Sempre vai existir aquela situação, sabe? De que quando chegar o momento derradeiro, algumas pessoas vão dizer, calma, não é bem assim, cuidado, a gente não precisa. Sempre é aquela situação, temos que evitar os extremos. Acho que essa que é a palavra. Um extremo é a pessoa que, então, eu vou sair da cidade, vou para o meio do mato, vou me isolar e vou deixar tudo para trás. Não é bem isso, né? Não é isso que a gente está ensinando. Mas o outro extremo é dizer, não, fica tranquilo, nada vai acontecer, isso vai passar, a vida vai voltar ao normal. Então, são os extremos. Então, o conselho seria evitar os extremos. Temos que estar alertas, vigilantes, fazer o preparo, estar preparados, né? Viver, fazer as nossas atividades, mas preparados. Isso aqui nem lá na história de Neemias, né? O povo estava edificando o muro, mas na outra mão estava a espada, né? Qualquer coisa. Então, a gente tem que fazer as nossas atividades mais alerta. E a hora que tiver temos que abandonar, por exemplo, as grandes cidades, que vai chegar o momento que isso vai acontecer. E nós, quando chegar esse momento, possamos estar preparados. Não tentar se preparar na hora, mas já estar preparados apenas para fazer e seguir as orientações que Deus já deixou revelar a gente. Pastor, obrigado aí por separar esse momento aí. A gente já tinha marcado aí já vários dias, não dava certo. Mas a gente agradece aí, em nome aqui do pessoal do canal aí que estão nos acompanhando. Te agradece aí e a gente vai convidar outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos aí, porque o senhor está para pregar o evangelho, o senhor gosta disso, e esse canal aqui, ele foi feito para isso, para pregar o evangelho, e Deus tem abençoado muito, e as coisas têm acontecido. Pastor, ore conosco aí, para a gente finalizar essa entrevista aqui, esse momento de tira dúvidas e tal. Ok, oremos. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para com todos nós, tem nos dado oportunidades. O Senhor tem retido os ventos da destruição final para que mais pessoas se arrependam, mais pessoas possam se preparar e possam te aceitar. Ajuda-nos, Senhor, neste preparo. Abençoe cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor nos ajude realmente a despertarmos e a seguirmos as tuas orientações. Se fizermos isto, tudo vai acabar bem. Por isso entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Até outra hora aí. Obrigado.